Fala aí, galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari. Se você é como eu, um apaixonado por tecnologia, que fica maluco com cada lançamento, cada nova placa de vídeo, cada processador que promete revolucionar tudo, você tá no lugar certo. Aqui a gente mergulha fundo no universo do hardware, desvendando os segredos por trás das máquinas que movem o nosso mundo digital. E hoje, o cardápio tá especialmente caprichado, com notícias que vão desde o coração do seu PC até o futuro da mobilidade e da conectividade global. Então, já se prepara, porque a jornada vai ser intensa. Se você curte hardware e tecnologia de ponta, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like esperto. Esse é o combustível que nos move a trazer sempre o melhor conteúdo, as análises mais detalhadas e as notícias mais quentes do mercado. Cada clique, cada comentário, cada compartilhamento ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe e a construir uma comunidade cada vez mais forte e bem informada. A gente conta com o seu apoio para continuar crescendo e desbravando juntos esse universo fascinante da tecnologia. Hoje o papo tá recheado de coisa boa. Tem processador novo da AMD, movimento histórico da Intel, planos da Nvidia, mini PC insano com chip de IA, roaming gratuito no Mercosul, o novo dobrável da Google, além dos testes da Subaru com baterias de estado sólido e a possível parceria entre Samsung e Intel, que pode mexer pesado com o mercado de chips. São 8 tópicos que prometem sacudir as estruturas do mundo tech e que a gente vai destrinchar um por um com aquela profundidade que vocês já conhecem. Bora entender cada uma delas? Então vem comigo! Vamos começar com uma notícia que vai animar muita gente que ainda não migrou para a plataforma AM5. A AMD, numa jogada bem interessante, resolveu dar uma sobrevida para a sua gloriosa plataforma AM4, com o lançamento do Ryzen 5 5500X3D. Esse processador chega para ser uma opção mais acessível dentro da linha X3D, que é famosa por entregar um desempenho absurdo em jogos. É basicamente a AMD dizendo: "Ei, você que ainda tem uma placa-mãe AM4 e quer mais FPS sem precisar trocar o kit todo, a gente tem uma solução para você." Isso mostra um respeito enorme com a base de usuários que investiu na plataforma ao longo dos anos. Mas afinal, o que é essa tal de tecnologia 3D V-Cache que faz tanta diferença? Pensa assim: o processador tem uma memória interna super rápida chamada Cache L3. A AMD desenvolveu uma forma de empilhar mais dessa memória em cima do chip, como se fosse um prédio de apartamentos. Esse andar extra de cache, que no caso do 5500X3D chega a um total de 96 MB, permite que o processador acesse os dados dos jogos de forma muito mais rápida, sem precisar buscar na memória RAM, que é bem mais lenta. O resultado direto disso? Mais quadros por segundo, o famoso FPS, e uma jogatina muito mais fluida, principalmente em jogos que dependem bastante da CPU. A grande vantagem aqui é a facilidade do upgrade. Se você já tem um sistema com um Ryzen 3000 ou 5000, por exemplo, a troca é, na teoria, bem simples. Basta atualizar a BIOS da sua placa-mãe, tirar o processador antigo e colocar o novo, sem dor de cabeça, sem precisar comprar placa-mãe nova. Memória DDR5 nova é uma economia considerável. É uma forma inteligente da AMD de manter os clientes satisfeitos e oferecer um caminho de upgrade de performance palpável, sem forçar uma migração completa para a nova geração, que ainda tem um custo mais elevado. Isso democratiza o acesso a uma tecnologia de ponta. Agora, a pergunta que não quer calar e que eu quero jogar para vocês: vale a pena investir nesse 5500X3D agora? Ou seria mais inteligente economizar um pouco mais e já pular de cabeça na plataforma AM5, pensando no futuro e nas tecnologias que ainda estão por vir, como o PCIe 5.0 e as memórias DDR5 cada vez mais rápidas? A decisão não é simples. De um lado, temos um upgrade de baixo custo com ganho imediato. Do outro, um investimento maior, mas que garante mais longevidade.
Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Qual caminho vocês seguiriam? Agora vamos falar de um movimento que é muito maior do que apenas hardware. É geopolítica pura. A Intel anunciou a transferência de quase 10% de suas ações para os Estados Unidos. Mas calma, não é que a Intel estivesse fora dos Estados Unidos. Ela é uma empresa americana. A questão aqui é mais complexa e envolve a estrutura acionária e, principalmente, a produção. O governo dos Estados Unidos, através do Chips and Science Act, está injetando bilhões de dólares para incentivar que a fabricação de semicondutores, os cérebros de toda a tecnologia moderna, volte a acontecer em solo americano. É uma questão de segurança nacional. Essa iniciativa, liderada pelo governo Donald Trump, tem um objetivo claro: diminuir a dependência brutal que o Ocidente tem da Ásia, especialmente de Taiwan e da gigante TSMC, na produção dos chips mais avançados. A pandemia e as tensões geopolíticas mostraram como essa cadeia de suprimentos é frágil. Se algo acontece em Taiwan, o mundo todo para. Então, a ideia é criar polos de produção autossuficientes nos Estados Unidos. E a Intel é a principal peça nesse tabuleiro. A transferência de ações é um passo simbólico e prático para alinhar ainda mais a empresa com os interesses estratégicos do país. E qual o impacto disso para nós, consumidores? No curto prazo, talvez nenhum. Mas no médio e longo prazo, pode mudar tudo. Com mais fábricas nos Estados Unidos, a competição com a TSMC e a Samsung pode aumentar. Isso pode, teoricamente, levar a uma estabilização ou até redução de preços no futuro, além de garantir um fornecimento mais estável de componentes. Por outro lado, construir essas fábricas, as chamadas fabs, é um processo absurdamente caro e demorado. A Intel está recebendo muito dinheiro, mas também está assumindo um risco gigantesco para tentar recuperar a liderança tecnológica que perdeu nos últimos anos. Mas aqui fica a reflexão: só dinheiro resolve? A Intel precisa mais do que subsídios governamentais. Ela precisa acertar na sua tecnologia de fabricação, nos seus processos de 18A, 20A e por aí vai. Ela precisa provar que consegue produzir chips tão bons ou melhores que os da concorrência, e de forma consistente. O dinheiro do governo é um empurrão gigantesco, mas a execução precisa ser impecável. A Intel está com a faca e o queijo na mão para se reerguer como a líder absoluta, mas o caminho é longo e cheio de desafios. Será que eles conseguem? É uma das novelas mais interessantes do mundo da tecnologia para acompanhar. Agora vamos para a rainha da inteligência artificial, a NVIDIA. A empresa se viu numa sinuca de bico por causa das restrições de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos, que proíbem a venda dos seus chips de IA mais potentes, como o H100 e o futuro B200, para a China. A justificativa é impedir que a tecnologia seja usada para fins militares. Só que a China é um mercado gigantesco, e a NVIDIA não queria simplesmente abrir mão dessa receita. A solução: criar uma versão capada, um chip customizado que se encaixa nas regras de exportação. E assim nasceu o B30A. O B30A é baseado na mais nova e poderosa arquitetura da NVIDIA, a Blackwell, a mesma dos chips de ponta. No entanto, ele foi projetado especificamente para ter um desempenho que fica abaixo do limite estabelecido pelas sanções americanas. É uma manobra de mercado genial e arriscada. A NVIDIA consegue continuar vendendo para as gigantes de tecnologia chinesas, como Alibaba e Tencent, mantendo seu domínio no mercado, mas ao mesmo tempo precisa ter cuidado para não cruzar nenhuma linha vermelha imposta pelo seu próprio governo. É um equilíbrio delicado entre lucro e conformidade. Para o mercado chinês, a chegada do B30A é crucial. Sem acesso aos chips mais avançados do Ocidente, as empresas chinesas estavam correndo para desenvolver suas próprias soluções, como as da Huawei. A chegada de um chip Blackwell, mesmo que com performance reduzida, é uma lufada de ar fresco.
Ele permite que elas continuem desenvolvendo seus modelos de IA, seus serviços de nuvem e suas tecnologias sem ficarem completamente para trás na corrida global. Para a NVIDIA, é uma forma de manter o pé na porta de um mercado que, se fosse totalmente perdido, representaria um baque financeiro enorme. Mas a grande questão é: isso muda o jogo? De certa forma, sim. Mostra que as empresas de tecnologia encontram formas criativas de navegar nas complexas águas da geopolítica. Mas também alimenta o debate sobre a eficácia dessas sanções. Será que fornecer uma versão um pouco mais fraca do chip realmente impede o avanço tecnológico chinês a longo prazo? Ou apenas os força a serem mais criativos e a acelerarem seus próprios programas de desenvolvimento? O que vocês acham? É uma estratégia inteligente da NVIDIA ou um tiro que pode sair pela culatra no futuro? Quem disse que tamanho é documento? A Minis Forum, uma empresa que vem se especializando em computadores compactos e poderosos, está provando o contrário com seu novo lançamento. Eles anunciaram um mini PC que é simplesmente monstruoso, equipado com o processador AMD Ryzen AI Max Plus 395. O nome já entrega o ouro AI Max Plus. Estamos falando de um chip que não é só potente no processamento tradicional, mas que vem com uma NPU, uma unidade de processamento neural, dedicada exclusivamente para tarefas de inteligência artificial. É o futuro batendo na nossa porta, num formato que cabe na palma da mão. Esse tipo de máquina redefine o que a gente espera de um computador pequeno. Ele não é mais só para navegar na internet ou usar o pacote Office. Com um processador desses, ele se torna uma estação de trabalho compacta. A NPU integrada pode acelerar absurdamente tarefas que usam IA, como edição de imagem com ferramentas generativas, edição de vídeo com transcrição automática, programação com assistentes de código e até rodar modelos de linguagem localmente, sem depender da nuvem. É uma potência absurda para criadores de conteúdo, desenvolvedores e entusiastas que querem o máximo de desempenho em um espaço mínimo. E não é só o processador que impressiona. Esse mini PC vem equipado com portas USB 4V2, a versão mais recente e mais rápida do padrão. Estamos falando de velocidades de até 80 gigabits por segundo, com picos que podem chegar a 120 Gbps. Isso significa transferir arquivos gigantescos em segundos, conectar múltiplos monitores de alta resolução com um único cabo e usar placas de vídeo externas, as eGPUs, com performance máxima. É o tipo de conectividade que a gente espera de desktops high-end, mas num pacotinho que você pode levar na mochila. Isso me faz pensar, e olha, eu quero saber a opinião de vocês. Com a chegada de mini PCs tão absurdamente potentes como esse, vocês trocariam o seu PCzão, aquele gabinete grande e pesado, por uma solução compacta dessas? A ideia de ter todo esse poder, com aceleração de IA e conectividade de ponta, em algo que mal ocupa espaço na mesa, é muito tentadora. Será que o futuro dos desktops é ser mini? Deixem aí nos comentários se vocês fariam essa troca e por quê. Eu confesso que estou balançado. Agora, uma notícia que vai impactar diretamente o bolso e a vida de muita gente que viaja aqui pela América do Sul. O Brasil finalmente aprovou o fim da cobrança de roaming internacional para os países do Mercosul. Isso significa que, em breve, quando você viajar para a Argentina, Paraguai ou Uruguai, poderá usar seu plano de celular, dados, voz e SMS como se estivesse em casa, sem aquelas taxas absurdas que transformavam a fatura do celular num filme de terror. É uma vitória gigantesca para a integração regional e para quem vive conectado. Na prática, a regra é simples: roam like at home, ou seja, use como se estivesse em casa. Seu plano de celular brasileiro vai valer nos outros países do bloco, e o mesmo vale para os cidadãos desses países quando vierem para o Brasil. Chega daquele desespero de procurar Wi-Fi em todo canto,
de comprar um chip local assim que desembarca, ou de voltar para casa com uma conta de centenas ou até milhares de reais só por ter usado o GPS ou mandado uma mensagem no WhatsApp. É o fim de uma era de exploração por parte das operadoras e o começo de uma comunicação muito mais fluida e justa entre nossos vizinhos. Essa medida, que já era uma realidade na União Europeia há anos, é um passo fundamental para fortalecer os laços dentro do Mercosul. Facilita o turismo, o comércio, as viagens de negócios e a vida de quem mora em cidades de fronteira. A conectividade hoje é essencial, e remover essa barreira financeira é um incentivo enorme para que as pessoas viajem e se comuniquem mais. A expectativa é que a medida entre em vigor em breve, assim que os últimos detalhes burocráticos forem resolvidos entre os países membros. É uma daquelas notícias que a gente tem que comemorar. E o mais animador é pensar no futuro. A aprovação do fim do roaming pode abrir portas para outros acordos de integração digital. Quem sabe no futuro não teremos acordos semelhantes com outros países da América do Sul, como Chile e Bolívia, que são membros associados do bloco. A tendência é a conectividade sem fronteiras, e o Mercosul deu um passo importantíssimo nessa direção. É uma excelente notícia para todos nós, viajantes ou não, pois fortalece nosso bloco econômico e nos coloca em pé de igualdade com outras regiões integradas do mundo. Uma verdadeira vitória para o consumidor. O mercado de celulares dobráveis está pegando fogo e a Google não quer ficar para trás. Depois de um primeiro Pixel Fold que foi mais um teste de mercado, os vazamentos indicam que a empresa está vindo com tudo para a próxima geração. E a primeira mudança já está no nome. Em vez de Pixel Fold 2, os rumores apontam para Google Pixel 10 Pro Fold. Essa mudança de nomenclatura é estratégica. Ela alinha o dobrável com a linha principal de celulares da marca, o Pixel 10 Pro, sugerindo que ele não é mais um aparelho de nicho, mas sim o topo de linha absoluto da Google. E para fazer jus ao nome Pro, o novo dobrável virá com especificações de respeito. Um dos destaques é a certificação IP68, que garante resistência contra poeira e água. Isso pode parecer um detalhe, mas para um aparelho com tantas partes móveis como um dobrável, é um feito de engenharia e um grande diferencial de durabilidade, colocando-o em pé de igualdade com os melhores smartphones tradicionais. Além disso, ele será equipado com o novo processador da casa, o Tensor G5, que promete um foco ainda maior em recursos de inteligência artificial, que já é o grande trunfo da linha Pixel. As telas também devem receber um upgrade significativo. Espera-se que a tela externa seja maior e mais útil para o uso no dia a dia, e que a tela interna, quando aberta, tenha vincos menos aparentes e brilho mais forte. A bateria, um ponto fraco da primeira geração, também deve ser aprimorada para aguentar um dia inteiro de uso intenso. O preço, claro, deve continuar salgado na casa dos $1.800, mas a Google parece estar apostando que as melhorias e o foco em IA vão justificar o investimento para quem busca o que há de mais moderno em tecnologia móvel. A grande pergunta que fica no ar é, com esse novo Pixel 10 Pro Fold, a Google finalmente vai conseguir bater de frente com a Samsung, que reina absoluta nesse mercado com a sua linha Galaxy Z Fold. A Samsung teve anos para refinar seu produto, construir um ecossistema e conquistar a confiança do consumidor. A Google tem a seu favor a força do seu software, a integração com a IA e a experiência de um Android puro. Será uma briga de gigantes muito interessante de assistir. Vocês acham que a Google tem chance de roubar a coroa da Samsung no mundo dos dobráveis? Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo dos nossos bolsos e mesas para o chão de fábrica, mas com uma tecnologia que pode revolucionar os carros elétricos no futuro. A Subaru, famosa por seus carros com tração integral, está fazendo algo muito inteligente. Ela está testando baterias de estado sólido
A próxima grande evolução das baterias, em robôs industriais. Por que em robôs e não direto em carros? Porque é um ambiente controlado, de baixo risco, perfeito para coletar dados e validar a tecnologia antes de colocá-la nas ruas. Mas o que são essas baterias de estado sólido e por que todo mundo está tão animado com elas? As baterias de lítio que usamos hoje em celulares e carros elétricos têm um eletrólito líquido ou em gel. Já as de estado sólido, como o nome diz, usam um eletrólito sólido, geralmente de cerâmica ou polímero. Essa mudança traz vantagens gigantescas. Elas são muito mais seguras, pois o risco de incêndio é praticamente nulo. Elas também podem armazenar muito mais energia no mesmo espaço, o que significa carros com muito mais autonomia, e podem ser recarregadas de forma absurdamente mais rápida. Ao testar essa tecnologia em robôs que operam 24 horas por dia nas suas linhas de montagem, a Subaru consegue simular anos de uso de um carro em apenas alguns meses. Eles podem monitorar o desempenho, a degradação, a velocidade de recarga e a segurança em um ciclo de trabalho extremo. É uma forma brilhante de acelerar o desenvolvimento e identificar problemas antes de fazer o investimento multibilionário necessário para adaptar a produção de veículos para essa nova tecnologia. É a ciência e a engenharia trabalhando da forma mais eficiente possível. E a Subaru não está sozinha nessa corrida. Praticamente todas as grandes montadoras, como Toyota, Volkswagen, BMW, além de empresas de tecnologia como a Samsung, estão investindo pesado em baterias de estado sólido. A disputa é para ver quem consegue dominar a produção em massa primeiro e a um custo viável. A tecnologia que sair na frente vai definir o mercado de veículos elétricos da próxima década. A iniciativa da Subaru de usar robôs como cobaias pode ser o as na manga que vai dar a eles uma vantagem crucial nessa competição acirrada. Para fechar nosso giro de notícias de hoje, uma bomba que pode redesenhar completamente o mapa da indústria de semicondutores. Rumores fortíssimos apontam que a Samsung e a Intel estariam negociando uma parceria estratégica. Pensem nisso por um segundo. Duas das maiores gigantes de tecnologia do planeta, que em muitas áreas são concorrentes, considerando unir forças. Isso não é apenas uma notícia de negócios. É um movimento com implicações geopolíticas e tecnológicas imensas, uma resposta direta ao domínio atual da NVIDIA no setor de IA e da TSMC na fabricação de chips. O contexto dessa possível aliança é fascinante. De um lado, temos a Intel, com o apoio maciço do governo americano, tentando reconstruir sua capacidade de fabricação de ponta. Do outro, a Samsung, uma líder mundial em memórias e na fabricação de chips, mas que ainda corre atrás da TSMC em termos de tecnologia de processo. A união das duas poderia criar um colosso capaz de competir em todas as frentes. A Intel entraria com seu know-how em design de CPUs e o investimento em novas fábricas, enquanto a Samsung traria sua expertise em produção em massa e tecnologias de memória avançada, como a HBM, crucial para os chips de IA. Uma parceria dessas poderia acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e diversificada, menos dependente de Taiwan. Para a indústria, isso significaria mais competição, o que é quase sempre bom para a inovação e para os preços. Uma força conjunta de Samsung e Intel poderia oferecer uma alternativa real e poderosa à dobradinha TSMC e NVIDIA, que hoje domina o mercado de data centers e inteligência artificial. Seria a formação de um novo eixo de poder tecnológico, com um pé nos Estados Unidos e outro na Coreia do Sul. Claro, os desafios são enormes. Integrar as culturas e os processos de duas empresas tão gigantescas e com histórias tão diferentes não é tarefa fácil. Ambas enfrentam seus próprios desafios internos para alcançar a liderança tecnológica. Mas a pergunta que fica é: essa união improvável tem o potencial para se tornar a maior força da indústria de chips, desbancando a NVIDIA e a TSMC?
Seria a criação de um super time da tecnologia? Quero muito saber o que vocês pensam sobre essa possível aliança. Comentem aí embaixo se vocês acham que essa parceria vai para frente e qual seria o impacto dela. E aí, galera, curtiu as novidades de hoje? Foi uma verdadeira maratona pelo que há de mais quente no mundo da tecnologia. Passamos por tudo. Um novo fôlego para a plataforma AM4, a briga geopolítica pelos chips, as manobras da Nvidia na China, a força bruta dos mini PCs e até uma notícia excelente para quem viaja pelo nosso continente. É incrível ver como a tecnologia avança em tantas frentes diferentes ao mesmo tempo, de componentes que a gente usa no dia a dia, até inovações que vão moldar o futuro da indústria e da mobilidade. Teve processador novo da AMD, movimento estratégico da Intel, planos da Nvidia, mini PC monstruoso, roaming liberado no Mercosul, Pixel 10 Pro Fold chegando com tudo, além dos testes da Subaru com baterias de estado sólido e a possível parceria entre Samsung e Intel, que pode mexer pesado com o mercado de chips. Cada uma dessas notícias é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que a gente tenta montar aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. Obrigado de verdade a todo mundo que ficou até o final. A sua audiência é o que faz tudo isso valer a pena. Não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada. E claro, comentar aqui embaixo qual dessas notícias te animou mais. O debate de vocês enriquece demais o canal. E já se prepara, porque no próximo vídeo vamos trazer ainda mais análises, comparativos e dicas para você ficar sempre atualizado no mundo do hardware. Até a próxima no Hardware Tech BR.